Vamos nós, né, minha gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja em paz, tranquilos. A gente vai dar continuidade nesse vídeo sobre a questão da discussão que a gente está tendo, que são as reformas religiosas. A gente já viu, por exemplo, as ideias de Lutero, já vimos, por exemplo, a contribuição que a imprensa de Gutenberg vai dar para que os seus escritos cheguem para o maior número possível de pessoas, onde a Bíblia, por exemplo, vai ser impressa, a Bíblia Sagrada, que vai ser impressa pela primeira vez em larga escala. E, minha gente, as ideias de Lutero acabaram ganhando eco e voz pelo continente europeu. O que vai acabar acontecendo nessa história? Nesse vídeo eu vou abordar a questão de como o luteranismo vai se expandir e como também vai surgir duas novas vertentes religiosas. No caso, as ideias de João Calvino, conhecidas como ideias calvinistas, a crença na predestinação, etc, etc, etc. E, minha gente, também vou abordar como a reforma protestante ela se estende também pelo território da Inglaterra e ela parte da própria figura de Vossa Majestade, o rei Henrique VIII. Bom, vamos por partes, né? O protestantismo se expande, a igreja de certa forma ela reage a toda essa situação, mas a reforma que Lutero acabou empreendendo vai ganhar ecos, ecos e mais ecos. Tanto minha gente, que vai ter um teórico que também vai acabar se destacando nesse processo, que também vai acabar se destacando desse movimento, no caso é o camarada João Calvino. João Calvino ele era francês, residente na cidade de Genebra, se eu não me engano. Ele era graduado, só para vocês terem ideia, em teologia ou direito, e direito também. Ele também acaba fazendo parte da Reforma Protestante, mais precisamente no ano de 1533. No caso, o grande João Calvino, esse teólogo, esse cara também formado em direito, ele vai contar com o apoio de muita gente, como de alguns mercadores. A nobreza também vai acabar, de certa forma, apoiando as ideias de João Calvino, como também, minha gente, outros religiosos insatisfeitos com toda a postura da igreja na época, diga-se de passagem. O que vai acabar acontecendo nessa historinha? Ele, João Calvino, vai acabar formando várias congregações religiosas que atuavam independentemente daquilo que a igreja de Roma pregava, diga-se de passagem. Que no caso, minha gente, o centro do calvinismo praticamente vai residir em dois países, na França e na Suíça, só para vocês terem mais precisão. Minha gente, nessa historinha, toda igreja que se preze vai precisar de quê? De doutrina, vai precisar de um credo, vai precisar de orientações religiosas, lógicas, evidentemente. Calvino, também influenciado por Lutero, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, como de outros reformadores que também vão acabar existindo na época. Na cidade de La Rochelle, só para vocês terem ideia, vai ter uma reunião, onde vai acabar reunindo membros, seguidores da doutrina calvinista. Lá, o que é que eles vão fazer? Vão colocar no papel um documento. Um documento vai acabar contendo os preceitos da doutrina calvinista. Esses preceitos da doutrina calvinista vão ser os pontos fundamentais dessa religião que, de certa forma, está surgindo, está aparecendo agora, nesse contexto da reforma protestante. No caso, os preceitos da doutrina calvinista, que vai dizer que a Bíblia é por onde Deus se revela, a Bíblia é infalível, a fé leva o indivíduo à salvação, o culto deveria ser simples, em língua nacional, mas tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração, é de que o calvinismo ele vai acabar adotando também a crença na predestinação. O que é um indivíduo predestinado? Que crença é essa? Não é só a fé que leva o indivíduo à salvação, também é seguido pela ideia da predestinação. O que é que Calvino quis dizer com isso? Olha, minha gente, o trabalho dignifica o homem. Assim diz muita gente, né? O lucro comercial também vai ser visto com bons olhos. A doutrina de Calvino, de certa forma, ela vai
vê que o binômio oração, trabalho, o aflorescimento de atividades mercantis, de atividades comerciais. Se o indivíduo ora, se o indivíduo poupa, se o indivíduo trabalha, se o indivíduo evita gastos desnecessários, se o indivíduo praticamente vive desse binômio oração e trabalho, é um claro sinal de que esse indivíduo está o quê? Predestinado e predestinado a alcançar a famosa salvação. A crença na predestinação se baseia-se o quê? Do trabalho, da oração, poupar, evitar gastos desnecessários, de certa forma, condena os jogos de azar, condena a vida luxuosa, é uma vida altamente regrada. Isso para os seguidores do calvinismo é a crença de que esse indivíduo está predestinado, de certa forma, à salvação. Agora, minha gente, imagina a situação de um indivíduo que faz exatamente o contrário, gasta mais do que arrecada, não poupa, é preguiçoso, pratica jogos de azar, vive meia luxúria. A um indivíduo desse nada pode fazer para ser alterado ao seu destino. Está escrito, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. O calvinismo fala que a fé salva, mas acima de tudo, mas também tem um elemento que é a predestinação. Alguns indivíduos já haviam sido previamente escolhidos e nada mais poderia ser feito para alterar o seu destino. Deveriam aceitar aquilo que já foi previamente proposto através da ideia da resignação. O calvinismo, minha gente, ele vai acabar de certa forma caindo em cheio, atingindo em cheio os ideais da vida burguesa, da burguesia mercantil, que vai ver o trabalho como algo grato, como algo dignificante. Ainda no que diz respeito a essa questão da doutrina, praticamente falando, Calvino mais do que nunca vai ser contrário ao culto aos santos. Ele é contrário ao culto aos santos. Como eu já falei para vocês, defende que o culto deve ser executado da forma mais simples possível. E a Bíblia é onde Deus se revela, é a única fonte de fé. É através da leitura da palavra que Deus se manifesta através dos homens. E, minha gente, se tem uma coisa que ainda hoje divide católicos e protestantes é essa ideia do culto da veneração à Virgem Maria. Tanto o luteranismo como o calvinismo também vai atacar essa ideia do culto à Virgem Maria. Não pode adorar, e é proibido entre os calvinistas o culto à Mãe Virgem, a famosa Virgem Maria. Bom, esse, praticamente resumido em miúdos, praticamente resumido em linhas gerais, é o calvinismo, que vai atuar na França, também na Inglaterra, na Escócia e na Holanda, vai ser os principais centros de redutos calvinistas. Tem calvinista hoje espalhado nos 4 cantos do planeta, inclusive aqui no território brasileiro. Esse é o calvinismo. Esse é o calvinismo defendido pela figura do camarada João Calvino. Aí, minha gente, cruzando o Canal da Mancha, cruzando o famoso Canal da Mancha, nós desembarcamos na Inglaterra. Inglaterra, essa que era governada na época pelo camarada Henrique VIII. Henrique VIII, que fique bem claro, desde já foi um dos mais poderosos aliados da Igreja Católica na Inglaterra. Mas, minha gente, de certa forma, as relações entre Igreja e Estado inglês vão ficar seriamente abaladas a partir do ano 1527. Motivo: o rei Henrique VIII era casado, isso há mais de 20 anos, com a famosa rainha Catarina de Aragão. Catarina de Aragão tinha origem espanhola.
Ele já estava casado com ela há mais de 20 anos. Ele, de certa forma, acaba se apaixonando por outra mulher, uma jovem chamada de Ana Bolena, por exemplo. Ele queria porque queria se casar com essa jovem. Queria porque queria que o Papa anulasse o seu matrimônio. Motivo, ele queria porque queria um herdeiro, um varão do sexo masculino. Catarina, esse tempo todo em que estiveram casados, eles só tiveram uma filha. O rei queria porque queria um herdeiro do sexo masculino. E para gravar a situação, ele já estava com essa Ana Bolena e ela estava esperando uma criança, fruto desse relacionamento dela com o rei. Aí, minha gente, leve em consideração que anular o matrimônio não é fácil, não. O matrimônio é um sacramento. Tá lá, para quem já se casou, sabe perfeitamente disso, tá lá. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas Henrique VIII queria, porque queria, o anulamento desse matrimônio. Ele pede autorização ao próprio Papa. Só que a igreja estava abalada pela reforma protestante. De certa forma, Henrique VIII achou que a igreja, como é que eu poderia dizer para vocês, para agradar seus fiéis, o seu pedido de anulação do casamento fosse bem sucedido. Mas a resposta é não. A igreja reafirma esse mandamento e fala que o que Deus uniu, o homem não separa, e ele vai acabar, ele e o Papa não anula e não anula o seu casamento. O Papa nega o pedido do rei. O Papa nega o pedido do rei. O Papa simplesmente nega o pedido de Henrique VIII. Diante de tal situação, Henrique VIII rompe com a igreja e funda uma nova religião, no caso, essa religião conhecida como religião anglicana. O ato de supremacia de 1534, se eu não me engano, anula o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Ele se casa com Ana Bolena, o parlamento britânico concede esse desejo, vai ter poder para anular o seu matrimônio, o rei é declarado chefe da nova igreja e ele se casa com Ana Bolena, até que finalmente ele consegue o que tanto desejava, um herdeiro do sexo masculino. Mas mesmo, sabe o que vai acabar acontecendo depois? Ana Bolena vai ser acusada de ser uma mulher adúltera. Ela vai ser acusada de adultério, de ter traído o rei. Mesmo sendo inocente, ela acabou perdendo sua linda cabeça. Ela foi decapitada a mando do rei. A acusação, adultério. A acusação, traição. A igreja anglicana existe até hoje. A igreja anglicana fala que o culto deve ser em língua simples, em língua nacional, no caso inglês. Eles falam também de que a fé leva o indivíduo à salvação. Eles falam também de que a Bíblia é a única fonte de fé. O culto é realizado em língua simples, em língua nacional. E se eu não me engano, até hoje, o chefe de Estado, no caso o rei, no caso a Rainha Elizabeth, é o chefe da nova igreja, da chamada Igreja Anglicana. Para quem gosta de vida particular dessas pessoas, Henrique VIII, ele ao todo ele teve 6 esposas. Ele ao todo se casou 6 vezes. É para gostar de se casar, viu? Ele se casou 6 vezes, só para vocês terem ideia. E 2 dessas ex-esposas, ele acabou mandando executá-las. Ele acaba mandando executar essas jovens. Minha gente, o anglicanismo se espalhou, o que só atesta que a reforma protestante ela vai abalar muito a igreja, ela vai só praticamente aprofundar a divisão que existe até hoje nas igrejas chamadas cristãs, porque independente da religião que você siga, seja você católico, seja você evangélico, vocês acabam acreditando em um mesmo Deus. Essa divisão é que acabou acontecendo e para católicos e protestantes voltarem a se unirem novamente, aí só o tempo vai dizer.
Já se passaram mais de 500 anos da Reforma Protestante. Só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma ideia. E é isso, pessoal. Vimos calvinismo, vimos o anglicanismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, curte, compartilha. E até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!